Em teoria está tudo certo. Gravando certo? Ok. Ok. Bom, estamos aqui para mais uma aula, senhoras e senhores. Uhul! Para quem entregou a atividade. Que é isso que tá? Se tem extensões instaladas. Ah, tá. É, estamos aqui para mais uma aula de, né, lógica e algoritmos. E hoje o conteúdo da nossa aula vai ser interessante. Hoje nós vamos. Obrigado. Hoje o tópico da nossa aula será um assunto bem interessante, mas antes eu queria contar uma pequena de uma história. Eu sou uma pessoa muito excêntrica. Eu sou uma pessoa que eu não. Como é? Eu não sou uma pessoa tradicional, vamos botar assim, no sentido de agir e etc. Então, geralmente, eu faço algumas coisas que as pessoas ficam se perguntando: Nossa, Lucas, você é louco? Você precisa de ajuda? E eu só respondo isso aqui para essas pessoas: Louco? Eu já fui louco uma vez. Me prenderam numa sala, uma sala cheia de ratos. Ratos me deixam louco. Louco? Eu já fui louco uma vez. Me prenderam numa sala, uma sala cheia de ratos. E ratos me deixam louco. Louco? Eu já fui louco uma vez. Este é o tópico da nossa aula de hoje. Mano, que. Este é o tópico da nossa aula de hoje. Loops. Aí vocês podem estar se perguntando o que foi essa introdução. Pessoas, percebam que eu fiquei me repetindo durante toda a nossa introdução aqui a esta aula. Vocês podem dizer então que eu estava em loop. Eu estava me repetindo várias vezes. Alguém aí discorda? Alguém tem uma definição diferente? Deixa eu ver aqui só pra. Tá, ok. Bom, eu suponho que não. Então, esse daqui é um programa que se repete. Até agora vocês viram programas, né, bem simples. Programas que rodam uma vez e acabou. Ele é muito. Esse tipo de programa é muito comum, principalmente com programas de terminal. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que eu rodo uma vez e ela faz a coisa que eu quero. Pronto. Porém, percebe-se que muitas vezes você precisa fazer uma mesma coisa repetidas vezes. Por exemplo, você tem uma aplicação. O navegador que você roda, ele tem o conhecimento de loops. Por quê? Ora, todo frame ele precisa atualizar a tela. A seu monitor funciona à base de loops. Ele tem uma taxa de atualização, ele tem uma taxa na qual ele deve repintar a tela. Ok. Então, pessoas, vocês podem perceber que muitas tarefas precisam que você repita você precisa repetir tarefas muitas vezes, dependendo do que você estiver mexendo. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Agora, a, a gente vai apresentar três estruturas novas. Eu sei que parece muito, mas não é. Existem até algumas linguagens que resumem essas três estruturas condicionais para uma. Eu conheço uma, mas a gente vai chegar lá. Então, nos programas que vocês escreveram até agora,
vocês executam uma vez e pronto, acabou. Não existe mais não existe repetição. Se você repete coisa, é porque você no seu código escreveu lá, sei lá, se ele escreve a mesma coisa 3 vezes, é porque você escreveu o código 3 vezes. Entretanto, neste caso, não seria muito útil porque o que acontece? Eu quero repetir isso para sempre. Enquanto esse programa rodar, eu quero que repita essa historinha, vamos botar assim. Só que eu não posso ficar escrevendo para sempre na mão no meu código, senão ficaria um programa gigantesco. Então, o que, que nós vamos usar? Os loops. Este é o nosso programa. Ignore um pouco essa funçãozinha aqui, certo? Ela é uma função só para fazer um timerzinho para parar para a pessoa poder ler. Mas essa é mais ou menos a estrutura de um dos loops. Como que um loop funciona? Como que um loop funciona, em geral? Ele tem 3 fases. Ele tem a fase de início ou inicialização. Ele tem a verificação. Ele tem a execução. E depois ele tem a verificação. Às vezes a etapa pode mudar um pouco, mas no geral é isso. Você me pergunta, como assim 3 fases? O que está acontecendo? Calma que nós vamos chegar. Vamos pegar esse código aqui que a gente escreveu da historinha do louco. Eu já fui louco uma vez. Vamos lá. Nós temos essa estrutura enquanto. No C, se eu não me engano, é o while. Ele vai fazer o seguinte. Primeiro, vai executar tudo que está em cima, né? Obviamente. Você vai chegar aqui. Essa parte inteira, quando... Não inteira, mas geralmente a parte antes deste loop vai ser o que a gente chama de inicialização. Então percebam, por exemplo, aqui que eu inicializei uma variável tempo. E eu utilizo esse tempo dentro do loop, que é o tempo de aguardar entre um comando e outro. Logo, isso daqui é a inicialização do meu loop. A gente vai ver um caso mais normal de inicialização quando a gente vê a outra estrutura. Quando a gente vê outros exemplos. Mas isso daqui é a nossa inicialização. Aqui vai ter uma leve mudança de ordem, porque nós temos duas estruturas que são similares, mas por enquanto. A segunda fase desse enquanto é a condicional. Primeiro você verifica se tudo que está dentro do parênteses é verdadeiro. Lembram de condicionais que a gente exercitou por 2 aulas e eu bati na tecla que a gente ia precisar desse conteúdo? Pois é, aqui vai ser o caso que a gente vai utilizar condicionais. Ele vai primeiro verificar se a condicional dentro dele é verdadeira. Nesse caso, sempre vai ser. A gente chama que é um loop infinito. Por quê? Porque a condição dentro dele nunca vai mudar. Eu coloquei aqui enquanto verdadeiro. Logo, enquanto verdadeiro for verdadeiro, o loop vai rodar. Se essa condicional for verdadeira, o código vai rodar. Se não, ele vai pular para o que quer que seja aqui. Sei lá, escreva. Terminou. Verificou a condicional. É verdadeira? Então ele vai executar a terceira etapa de execução. Que é pegar o código, executar. Ou então, se essa condicional for falsa, executar o restante do código. Alguém aí não entendeu? Alguém aí tem alguma dúvida disso? Essa, Uhum.
Desculpa, gente, eu não jantei. Tô comendo uma macarronada. Ok. Tá. Esse loop aqui, ele é mais estranhozinho, porque o meu objetivo é que esse loop rode infinitamente. Mas, às vezes, nosso objetivo não é que esse loop rode infinitamente. Vamos supor que eu quero executar um comando 10 vezes. Vamos comentar esse código todinho aqui. Eu acho que é isso aqui. Não. Meu Ctrl Z não funciona, que legal. É legal, meu teclado por algum motivo parou de funcionar. Tá, agora voltou. Ok. Então vamos supor que a gente queira escrever um loop normal. É, como que vocês acham que eu faria esse loop? Eu quero executar um loop 10 vezes. Qual que seria a intuição de vocês? Não precisa ser em Portugal, mas na intuição de vocês, como é que faria isso? A propósito, alô, boa noite, Gilson. É que ninguém sabe. Ninguém tem nenhum chute, nenhuma. Cadê? Não vai ter um pra salvar? Exatamente, cadê? Não vai ter ninguém. Me senti incompetente agora. Sinta-se não. Fique tranquilo. A gente vai ver isso aqui. Mas eu quero ver. Usar um contador. Repete a pergunta. Vou repetir. Eu quero fazer um loop. Eu quero executar um comando 10 vezes. Como intuitivamente vocês fariam isso? Como é que vocês fariam usando, sei lá, um pseudocódigo da vida? Como que faria isso? A Aileen sugeriu usar um contador. Alguém mais tem algum chute, alguma coisa? Rapaz, vai ser a Aileen que vai salvar. Contador até o 9. Beleza. Quem mais? Quem mais? Vai ser a ideia do contador que vai ganhar? Um for e menor que 10. Dá pra colocar pra somar uma variável a cada volta e quando ela chegar em 10 acabar o código. Ok. Vamos tentar implementar? Inteiro contador igual. Qual é o valor dessa variável que deve ser? Vamos nesse caso falar que ele é 1. Enquanto. Oh, meu Deus. Enquanto contador for diferente de 10, escreva contador. Será que vai rodar? Será que vai dar certo? Será que nossa lógica vai dar tudo certo? Eita, eu errei. Ele deu um loop infinito. Por que que ele deu um loop infinito? Porque eu, como cabeçudo, esqueci que tem que incrementar a variável.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ué, mas eu pedi pra ser 10 vezes. Por que que o 10 não imprimiu? Esse comando executou 9 vezes ao invés de 10. Não gostei. Ele cansou. É, tô achando que ele cansou. Alguém tem alguma ideia de como isso pode ser corrigido? Porque é diferente de 10. Está corretíssimo. O que acontece? Vamos passar linha a linha. Nós temos o inteiro contador, igual a 1. Ele vai chegar aqui. Contador é diferente de 10? É. Ele vai escrever 1, vai somar 1. Contador diferente de 10, contador nesse caso é 2. Escreva contador, contador mais 1. Contador é diferente de 10, contador é 3. Escreve mais 1. 4, 5, 6, 7, 8. Contador é diferente de 10, 9 é diferente de 10. Escreve, soma mais 1. Contador é diferente de 10? Não. Agora 10 é igual a 10. Então não é diferente. Então ele vai sair. Então nós temos duas soluções. Ou a gente escreve o contador quando a gente sai do loop, ou, que é minha recomendação para vocês e por favor façam isso, contador começa no zero. Contador começa no zero. Vamos ver se funciona. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mas aí ele tá começando do zero. Eu quero que ele comece do 1. Ótimo. Contador mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Programa feito com sucesso. De novo, é muito simples entender isso, mas é muito fácil errar. Vocês perceberam que eu, sou velho já para programador, acabei de errar uma das estruturas básicas de programação. E eu mexo com isso praticamente todo dia. Loops é uma coisa muito importante para as coisas que eu faço. Então, se vocês errarem, se vocês. Nossa, eu me sinto burro porque não consigo decorar isso. Pessoas mais experientes erram isso aqui toda hora. Existem debates inteiros sobre pessoas errando isso aqui. Então fique tranquilo. Isso é normal. Seria justo eu falar que ele contou até 10, visto que ele acrescentou o zero, tipo 10 índices? Sim. Você contou 10 vezes. A questão é que a gente adiciona mais um, no caso do escreva, porque a gente quer que ele exiba de 1 a 10. Porque se eu botar lá o contador normal, ele vai exibir de 0 a 9. São 10 números, tá correto. Mas para exibição, do jeito que eu queria exibir, não funcionava. Logo, a gente teve que alterar. Mas sim, ele contou até 10, certo? Por que que eu recomendo começar do zero ao invés de 1? Primeiramente porque é muito fácil errar por 1. É muito comum erro por 1. Como é esse erro por 1? É você começar a variável com um valor que é diferente do tradicional, que é o do zero, e aí você acaba errando um print, uma execução de um comando um, por um índice. E às vezes o último índice não é executado, ou pior, você pode
furar memória, vamos botar assim. Você pode invadir memória. E quando você invade memória, isso é um problemaço que, meu amigo, existem debates inteiros. Mas vamos lá. Perceba, inicialização, verificação e execução. Alguém não entendeu? Alguém tem alguma uma coisa nessa estrutura que não conseguiu visualizar? Porque isso é baseado nos conteúdos das aulas passadas. Se você tá com dificuldade na condicional ali, recomendo dar uma olhada. Só repete. Ok. Então, resumindo, nós temos os loops. Os loops, o que que são? São estruturas para você repetir comandos determinado número de vezes ou determinada condição. A partir de determinada condição. Nesse caso, eu quero que execute o comando 10 vezes. Então, nós inicializamos uma variável de contador. Enquanto esse contador for diferente de 10, a gente escreve e soma 1 para esse contador. Porque se a gente não somar, essa condição sempre vai ser verdadeira, logo esse programa não vai parar de escrever 1. Inicializar a variável, verificar se a condição é verdadeira, executar o código, incluindo incrementação. É isso. Se vocês decorarem, decorarem não. Se vocês aprenderem, porque decorar você esquece depois que aplica. Se vocês aprenderem essa estrutura aqui, vocês estão feitos para a vida. Todos os programas que a gente diz assim, vocês ainda não têm o conhecimento para fazer, a partir deste momento, vocês podem fazer qualquer, eu digo qualquer programa do clube de programação. Qualquer desafio a partir de agora vocês podem implementar. Esse contador mais igual a 1 é o mesmo que contador igual a contador mais 1? O Manuel mostra assim. Isso, exatamente. É meio que um açúcar. Ok, leve tangente. A gente chama que isso aqui pode ser um açúcar sintático, vamos botar assim. É porque as pessoas escreviam tanto isso aqui. Percebia-se que isso aqui acontecia tão frequente que o cara só criou um operador. Opa. Que é esse operador aqui. Que ele pega o valor daqui, soma 1 e atribui o valor de volta à variável. É a mesma coisa que o contador igual a contador mais 1. É normal. Isso vai do programador que está implementando isso. A forma mais comum até disso aqui, porque lembra, isso aqui é uma estrutura importante. É tão importante que essa linha de incrementação é tão comum, mas tão comum, que muitas das vezes vocês não vão ver assim. Eu escrevo assim agora por motivos que não cabem nesta aula. Mas é muito mais comum você ver isso aqui. Contador mais mais. Ou, dependendo da idade do programador, mais contador. Perceba que o Portugal ele não reclama de nenhuma das duas formas, então ele é código válido. O que esse cara faz? Ora, esse contador mais, ele incrementa em 1. É só isso o papel dele. Isso aí. Então, tipo assim, independente de vocês escreverem contador igual a contador mais 1, sei lá, contador mais igual a 1 ou contador mais, independe, nós não vamos cobrar isso, tá? Só fato interessante.
É por isso que, por exemplo, nós temos a linguagem C. Opa. Nós temos a linguagem C e a linguagem C++. Porque é como se fosse o C incrementado. E nós temos uma outra linguagem que se chama C Sharp. C Sharp. Essa coisa, essa escolha de nome foi proposital. Deixa eu, se, deixa eu ver o, cadê? Essa grafia aqui. Todo mundo consegue ver? Eu suponho que sim. Nós temos o C++, e essa grafia aqui que eles falam que eles incrementam o C++. Bota um em cima do outro, C Sharp. Enfim, curiosidades não cabe nessa aula, mas é uma coisa interessante saberem que isso é comum, isso acontece. Enfim, alguém tem alguma dúvida? Se não, a gente vai seguir com as outras estruturas e eu vou só passar por elas, eu vou só descrever a diferença, porque elas funcionam basicamente nessa mesma lógica. Ela só vai mudar um detalhe ou outro. Quem acha que eu devia seguir a aula, manda aí no chat que segue a aula aí, mano. Prata, amor. Ai, já tá comendo. Tu vai querer pão? Pronto, ó. Olha o pão, exatamente. É porque eu não jantei, gente. Eu literalmente ainda tô com um prato de macarronada. Vamos lá. Todo mundo tá tranquilo então. Seguindo essa mesma estrutura, eu vou quebrar um pouquinho a regra aqui. Porque assim, em teoria, é para eu apresentar a estrutura de o faça, né? Faça enquanto. Botar enquanto verdadeiro, só para não reclamar. Mas eu ainda não vou apresentar a estrutura bem aqui. Vocês vão ter que esperar ela por um momento. O que a gente vai ver agora é o para. Ok, por favor, me relembrem quais são as três fases como é que fala? Quais são as três fases de um loop? Vocês podem me relembrar? Eu acabei esquecendo aqui, gente. Nossa, eu acabei esquecendo e eu, caramba. Se puderem me relembrar aí, a gente poder continuar a aula. Relembrar o quê? Quais são as três fases de um loop? Eu acabei de explicar. Barulho pra caramba aqui. Quais são as três fases de um loop? Quais são as três etapas que um loop faz? Eu descrevi não há muito tempo atrás. Início, meio e fim. Boa, garota. Que bonitinho. Mas tá errado. Eu sempre quis dizer esse meme. Ok, ninguém vai lembrar. Acabei de explicar, gente. Inicialização, condição, atualização. Isso, garoto. Boa.
E aí a gente, no caso, chama de execução no momento, mas pode ser atualização. Por que que eu bati nessa tecla, senhoras e senhores? Por que que eu tô insistindo nessa parte das 3 etapas? Porque essa estrutura aqui é tão comum. Lembra, programadores essencialmente são preguiçosos que têm acesso a um computador. Então, essa estrutura era tão comum, mas tão comum de acontecer, que criaram uma outra estrutura de loop, que é o para. Ou no caso do C, eles chamam de for. Nós temos a inicialização, inteiro contador igual a zero, separa com ponto e vírgula. Contador diferente de 10 e a atualização i mais ou i mais igual a 1. Oh, i não, desculpa, contador. Essa estrutura aqui, essencialmente, é a mesma coisa que essa estrutura de cima. Eu vou até copiar e colar esse comando bem aqui. Perceba que ele vai fazer a mesma coisa. Vou rodar, ele vai fazer a mesma coisa. Ó, nem mudou. Aí você fala assim, nossa, que estrutura estranha. Pra que a gente faria um negócio desses? Bom, geralmente, os loops de para, você geralmente tem um contador que você tá incrementando. Então, você faz a inicialização. No caso, a gente inicializa uma variável contador. Verifica se esse contador é diferente de 10. No caso, esse cara aqui vai determinar se o loop continua ou se o loop termina. E esse cara aqui é o mais estranho. Por quê? Porque esse cara vai ser executado sempre que o loop terminar. Então imagina que esse contador mais igual a 1 aqui, ele tá na verdade bem aqui. Eu vou botar 0. Pronto. Para de reclamar. Eu vou executar de novo, ele vai fazer a mesma coisa. Executou a mesma coisa. Alguém não entendeu essa bizarrice aqui? Mano, ninguém tá questionando, então. Todo mundo deve estar safo. Tirar esse cara aqui e botar aqui. Ok, então esse daqui é o para. Essencialmente ele faz a mesma coisa que esse enquanto aqui. Com contador e etc. Se você rodar esses dois códigos, ele vai fazer a mesma coisa. Quer saber? Vou até provar. Só que a gente vai agora, ao invés de contador, porque o contador ele vai dar, ele pode dar erro. Eu quero que essa daqui seja i. I, e esse cara aqui vai ser j. Nesse caso aqui, gente, eu vou permitir as variáveis de uma letra, porque geralmente se entende que isso daqui é o índice. Mas, por favor, lembre-se de tentar usar ou I, ou J, ou K. Pode usar A, B, C também, quando fizer sentido, tá? O contexto importa. Mas se tiver em dúvida de nome de variável, bota I, J ou K. Esses três vai ser suficiente. Vamos lá, vamos... Vou fazer só um escreva nova linha aqui. Barra N. E eu salvei o arquivo. Ó, mesma coisa.
Mesma coisa. Eu suponho que todo mundo tenha entendido. Então, finalmente, depois dessa zoeirinha toda, a gente vai apresentar a última estrutura condicional. Escreva a nova linha. Faça enquanto verdadeiro. Enquanto, no caso. Vou botar 0 no momento, só pra coisa não reclamar. Tá. Como é que a gente faria um contador nessa estrutura aqui? Primeiramente, o que é essa estrutura? Faça enquanto. O que esse cara vai fazer? Lembra daquela coisa que eu falei que ele inicializa, verifica e depois executa? Por que eu... tipo assim, o Gilson ele falou atualização. Por que eu estou propositalmente evitando o atualização e utilizando executa? Por causa desta coisa bem aqui. Nessa estrutura condicional, condicional já, nessa estrutura de loops, né, dessa estrutura de repetição, ela vai inicializar, né, vai rodar o código que está antes, vai executar e depois ela vai verificar a condição. Então, ao invés desse cara simplesmente desse cara verificar a condição para depois executar o código, ele vai primeiro executar o código para depois verificar a condição, se ela é verdadeira. Para provar isso, escreva k mais 1, inteiro k, k diferente de 10. Opa, k igual a 0. Vamos rodar? Eu esqueci de incrementar a variável de novo. Aqui, ó. Percebam que tá todo mundo igual. Isso daqui é código equivalente nas 3 estruturas. Então, não importa a estrutura que você use, você pode fazer as mesmas coisas. Elas são recomendadas para determinadas tarefas. Mas, em teoria, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, porque você é o programador. Mas, agora eu vou mostrar a diferença. Ó. A gente tá começando essa variável aqui com 0. Mas e se eu começasse essa variável com 10? Qual é o resultado dessas três estruturas aqui? Bora ver? Eu acabei de quebrar o código. Eu quebrei o código. Não sei como, mas boa. Ah, tá. No caso for... Quando o código for menor ou igual a 10. Só para ele não dar o erro. Menor que 10. Tá. Vamos lá de novo. Tá certo. Perceba que por algum motivo esse 11 foi imprimido no terminal. Como assim? Não era para essa estrutura simplesmente verificar a condição para depois executar o código? Não, 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 não. Lembra desse faça.
Esse faça determina que esse código vai ser executado primeiro. Depois a estrutura condicional vai ser executada. Enquanto que aqui, ó, a gente verifica a condição para depois verificar se esse código vai ser escrito. Então perceba, a gente compara i igual a 10. O i é menor que 10? Não. Então não vai executar. Inteiro j igual a 10. J é menor que 10? Não. Então não vai executar. Inteiro k igual a 10. Não me interessa. Eu quero que você escreva e depois adicione mais um. K é menor que 10? Não. Aí você para. Mas primeiro ele executa esse pedaço de código para depois. Opa! Para depois verificar a condição. Alguém não entendeu essas três estruturas de repetição aí? É agora ou nunca. Certo? Que aí a gente já vai pular pra prática. Eu vou apresentar só mais duas coisas. E é isso. Int k igual a zero. Eu acho que eu perdi o contexto dessa aqui. Então, perdão pela ter perdido. Eu tô supondo que ninguém tem nenhuma dúvida disso aqui. A gente já vai partir pra prática. Todo mundo tá tranquilo? Então tá bom. Bom, essas daqui são as três estruturas, certo? Para quem tá programando em C, o equivalente, esse daqui é o while, esse daqui é o for e esse daqui é o do while, certo? Aí eu vou deixar o nosso querido programador de C aí passar mais mais especificadamente com as tarefas, com as práticas. Uma coisa específica que eu quero duas coisas que eu quero passar antes da gente terminar essa parte de estruturas de repetição. Só que eu tenho que ver aqui na documentação, porque eu não lembro como é que. Se tem essa coisa. Será que tem? Eu acho que. Eu acho que não tem. Tá. Deixa eu ver. Não. Não. Não, não tem. Tá. Eu queria apresentar o contínuo e o break. E o break. Só que eu não sei se ele tem equivalente no Portugal. Então eu vou deixar para o nosso programador de C aqui introduzir essa, essas duas estruturas quando a gente estiver nas atividades, certo? Então prestem atenção. Mas eu suponho que ninguém teve nenhuma dúvida na parte teórica de loops. Ninguém está tendo problema para entender a relação com as condicionais e como isso é importante. Então, por favor, Manuel, se puder, pode. Boa noite. Boa noite. Vou apresentar aqui. Tá todo mundo vendo? Aqui tá dando pra ver. Eu só recomendo aumentar um pouquinho a fonte. Dá um Ctrl mais aí. Aí, não precisava tanto. Tá bom. Beleza. Tá. Como o Lucas apresentou, a gente tem três principais estruturas para loops. Que em C a gente escreve como. Deixa eu botar aqui no comentário. For, condição, abre chaves e o nosso código. While, while, condição e código.
e o do while, que tem condição. Da mesma maneira como ele apresentou lá, funciona aqui, na qual o intuito do for é para você percorrer alguma coisa. Ele foi projetado para você ir contando, ir entrando em casas. Por exemplo, você tem um vetor e você vai percorrer ele todo. Normalmente se usa o for, porque você sabe de onde você parte e até onde você quer chegar. O while você usa para poder executar uma parte do seu programa se certa condição for satisfeita. Você repete essa parte até que essa condição de ambiente, que é externa a esse while, acontece. E o do while é a mesma coisa do while. A questão é que ele começa executando. Aqui ele vai chegar, vai verificar se isso aqui for verdadeiro, ele executa. Se não, ele só pula. Aqui não. Aqui ele vai executar primeiro e só vai verificar no final do programa. Você quer, por exemplo, ler variáveis em sequência e verificar essa variável, você usa do while, por exemplo. Porque se você vai ler a variável e ela que vai definir se o while vai continuar, não tem por que você usar isso aqui. Porque a variável nem foi definida ainda. Enfim, vamos fazer um teste. Imagina que eu quero um programa que quero contar de 1 até 1 milhão. Não dá para a gente escrever na mão, né? Printf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá. Então, como a gente é esperto, a gente vai fazer um loop para isso. Fica dessa maneira. Int main. Aí vamos definir. Int número. Aí for. De novo. Como eu quero contar, eu já tenho um início definido, um fim definido e o passo definido, eu acho melhor usar for. Então, for número igual a 1, quero que ele comece no 1, ponto e vírgula. Enquanto número for menor do que 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o passo vai ser número mais. Tá. O que isso significa? Que nem o Lucas mostrou. A primeira parte indica aonde você vai começar. Ponto e vírgula. A segunda parte indica aonde você irá terminar. Ponto e vírgula. A terceira parte indica qual vai ser o passo de incrementação. Quanto você vai andar por rodada, por loop disso aqui. Ou seja, meu número vai começar no 1 e até ele chegar no 1 milhão, ele vai adicionar mais um. Vamos ver se isso aqui funciona bem. Printf, porcentagem de número. Vou botar um. Loops. E. Esqueci de incluir o stdio.h. stdio.h. Pronto, eu consegui contar de 1 até 9999. Porque o mesmo problema de lógica que o Lucas mostrou na apresentação dele. Vocês têm que ter em mente os operadores de lógica que vocês estão passando aqui. Quando o número chega a 1 milhão, ele já não é mais menor do que 1 milhão. O meu for para. Se eu quero que ele conte até de fato 1 milhão, eu posso colocar aqui um igual. Que ele já vai até 1 milhão. Ao contrário. Pronto. Enquanto o número for menor ou igual a 1 milhão, conte. Ele contou. Beleza. Esse é o for. Vocês vão ver várias aplicações, como eu falei, por exemplo, para percorrer vetores, onde vocês vão ter o começo do endereço, qual endereço você quer chegar no máximo e ao incremento. Aí você vai percorrer todo o vetor. Fique tranquilos que essa questão de vetor a gente vai ver mais na frente. Agora, só abstrair isso aqui. Beleza. Essa é uma aplicação do for. Vamos ver uma aplicação do while. Do while, você pode fazer o seguinte. Imagina que eu tenho um programa que... Se bem que isso seria praticamente um for. Tá. Imagina que eu tenho um programa que enquanto o número não for igual a 0, ele vai imprimir alguma coisa.
Como assim? Ó, while número for diferente de 0, faça alguma coisa. Aí você, por exemplo, printf, digite um número. Scanf, scanf, d, traço. Eu tô só pulando essa parte aqui, que eu acredito que esse scanf, printf, int, tudo isso que estão sabe. Pronto. Vamos testar. Digite o número 6. Digite o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 89. Ele vai, enquanto o número não for diferente de 0, ele vai continuar a escrever isso aqui. Se eu escrever 0, ele para. Isso aqui é muito útil para situações um pouco complexas no seu código. De novo, você quer que esta parte aqui se repita enquanto essa condição for verdadeira. Você vai lendo no teclado e enquanto eu não digitar 0, meu código vai repetindo. Isso pode ser útil para você fazer um menu, por exemplo, onde você vai fazendo aqui informe a opção. Aí você faz outro printf com as opções que você quer que a pessoa digite. Aí você bota opção, vou botar só ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula não, barra n. Opção 2. Opção 3. Pronto. Você rodar, dá a entender de que isso aqui é um menuzinho, na qual, para me acessar a opção 1, eu digito 1. Para me acessar a opção 2, eu digito 2. Para acessar a opção 3, eu digito 3. E enquanto eu não digitar uma opção que é correta, ele vai continuar me exibindo isso aqui. Ele vai obrigar o usuário a apenas colocar a opção correta. No caso, a minha opção correta é 0, não é nenhuma dessas 3 aqui. Mas aí é questão de lógica. Nisso você pode deixar o seu programa um pouco mais complexo. Por quê? Percebe que eu posso usar um while e aqui dentro eu posso usar um if. Aí, por exemplo, se número for igual a 1, eu vou fazer alguma coisa. Se número for igual a 2, eu faço outra coisa diferente. De fato, agindo como fosse um menuzinho. Todo mundo entendeu como é que funciona o while em C? Mano, aparentemente, Então, beleza. o povo tá na tranquilidade. Mas um adendo que eu queria só fazer. Percebo que agora vocês, com essa habilidade, vocês conseguem fazer menus. Principalmente com essa estrutura aí que ele vai apresentar agora. A partir de agora, por favor, façam os desafios do clube, tá? Só queria adicionar esse adendo, porque os desafios do clube são muito bons para vocês treinarem. Ok, pode ir. Aí, 18. Vamos lá. Agora, o do while, como eu falei antes, o do while é a mesma coisa do while, mas qual que é a diferença? A diferença é que ele já vai iniciar sem verificar essa condição aqui. Porque o que acontece? Você está lá no seu código, ele executou essa linha aqui, próxima linha, executou essa linha, executou essa linha, executou essa linha. Ele chegou no while, ele vai verificar. Essa condição, ela é verdadeira? Se sim, ele vai fazer o teu loop. Se não, ele vai só pular. Isso pode ser um pouco ruim às vezes, porque nem sempre você tem essa condição já definida, já existente. Para isso você usa o do while, porque seu código vai vir, vai chegar no do e irá fazer o seu código aqui dentro. Se a condição for verdadeira, ele vai repetir o do. No caso, a lógica aqui seria, você faz o do, define qual é a condição para que ele se repita, que o while vai verificar em seguida. Aqui não, aqui ele vai verificar em primeiro. Aqui ele vai verificar por último. Por exemplo, eu coloco printf, digite a sua idade. Em scanf,
número. O que eu estou fazendo aqui? Definindo um número. Por exemplo, imagina que esse número já venha de uma outra processamento de dados e ele ganhou o número zero. É importante você sempre inicializar suas variáveis. Aí eu faço do enquanto número for maior que 18, ele vai repetir isso aqui. Ou seja, eu quero receber um número que é menor que 18. Isso aqui não funcionaria se eu fizesse só o while. Ou melhor, se eu tivesse aqui 18, isso aqui não funcionaria se tivesse só o while. Por quê? Porque ele vira aqui, o número é 18. Chegaria no while. Ah, o número já é maior que 18. Então eu vou pular isso aqui e não vou fazer. Me dando a opção de poder mudar isso aqui. Cadê? Ponto e vírgula? Aqui. Digito sua idade, 7. Parou, porque 7 é menor do que 18. Agora se eu digito 20. Digito 90. Digito 60. Digito qualquer coisa que não seja menor que 18, ele vai continuar repetindo. Tanto até se eu mostrar aqui para vocês, se eu apagar isso aqui e colocar dentro do while, ele vai só ignorar sempre. É o mesmo código, eu não alterei nenhuma lógica, nenhum nada. Só tirei o do e deixei o while sozinho. Ele não faz nada, porque o número já tem um valor e esse valor não satisfaz essa condição. Alguém não entendeu alguma coisa? Opa. É... Acho que por enquanto vou voltar tranquilo. Cara, acho que precisa fazer mais exemplos. Acho que. Acho que por enquanto não, porque o conhecimento é bem simples. Acho que, primeiramente, a lista de frequência já bateu as 10 horas, né? Nós entendemos que tem gente que não pode ficar até as 11, certo? Então, se puder mandar aí. Mas também nova tarefa de sala, senhoras e senhores. A porrada vem na prática. Exatamente, ainda bem que sabe. Primeiramente, assinem a lista de frequência. Eu vou dar 5 minutos para assinarem. Agora, vamos fazer uma pausa. 22h05 a gente retorna. Enquanto isso, quem quiser fazer pergunta aí, eu vou estar aqui comendo minha macarronada. Então, sinta-se à vontade. Ah, mana, infelizmente, macarronada só tem pra um, mano. E infelizmente eu não sou uma pessoa muito boa. Eu sou egoísta, não quero dividir. Ah, deixa eu apresentar um. Vai cair teu prato no chão. Que isso? Que isso? Calma lá. Vamos com calma. É. Gente, vocês tiverem vindo minha tela aí? Ok. Tá, eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa. Eu não consigo aumentar o tamanho da fonte. Será que eu consigo?
É porque eu queria apresentar para vocês um exemplo prático de como que a gente utiliza loops e loops é importante. É... Cadê? Editor, fonte, botar 18. Bora ver o que acontece. Tá. Vou fechar aqui. E eu vou jogar esse cara pra cá. Tá. Ignore muito desse código aqui, porque ele tá muito sujo. Mas eu quero que vocês foquem nisso bem aqui, ó. Esse daqui é o que a gente apelida carinhosamente de loop da aplicação. Isso daqui é um jogo. Isso daqui foi um clone de asteroides que eu fiz há um tempo atrás para treinar habilidades em C. E aí o que acontece? Esse while aqui, enquanto ele tá rodando, lembra da parte de inicialização, verificação e execução? Pois é, isso tudo vem na prática bem aqui. Todo esse código daqui de cima até chegar antes do loop é todo o código para inicializar todos os estados, todas as variáveis, todas as estruturas que são necessárias para termos o jogo. Incluindo assets como fontes, sei lá, fase, resetar score, por aí vai. Enquanto o estado do jogo estiver rodando, ou seja, enquanto a aplicação estiver rodando, eu executo o loop. Então, enquanto a janela estiver rodando, enquanto o jogo estiver rodando, toda a aplicação vai continuar funcionando. Aí ela faz coisas como essa outra coisa que ela pega eventos, que é tipo, apertei uma tecla. Então, beleza. Nós temos aqui um loop que pega cada evento, eu vejo o tipo de evento e aí pego se pegou. E aí verifico qual é a tecla que foi pressionada, verifico qual a ação que devo tomar para a tecla pressionada e solta. Atualizo a cena, se eu tiver, por exemplo, no menu principal, eu atualizo se você tiver clicado em alguma coisa ou apertado confirmado em alguma coisa. Eu renderizo a cena, por aí vai. E aí, no final de tudo, quando eu fechar o jogo, eu seto essa variável como falsa e desinicializo tudo. E eu acabei de perceber que... Ah, não, fiz tudo isso aqui, tá certo. E desinicializo o jogo. Fecho tudo e retorno que foi um sucesso. Esse código não tá bonito, não tá legal. Eu não quero que vocês utilizem isso como um exemplo. Mas a coisa que eu quero que vocês tirem disso é toda coisa que exige aplicações que rodam muitos frames por vez, ela funciona nesse preceito de ser um loop infinito, determinada por uma variável, geralmente. Quem quiser esse código, me peça no WhatsApp, tá? Porque esse código não é bonito e aí eu vou ter que dar um disclaimer de tipo, esse código não é bonito, não utilize como exemplo. Ele não tá no Git, não no momento, pelo menos. Quem tiver curioso pra ver esse código aqui, me peça no privado que eu lhe mando um zip, porque é o que eu tenho pra agora. Eu não vou lhe ajudar a setar projeto, porque não foi planejado pra isso. Mas se você tiver disposto, sinta-se à vontade. É um projeto puramente em C, então se você tiver um GCC, um MinGW, se tiver o C-Lion, tudo configurado, praticamente. Tá. Manoel, isso daí? Tô assim. Tá.
Qual vai ser a atividade prática de hoje? O que você acha de. Deixa eu ver. Mano, eu vou sugerir uma atividade muito simples e você vai sugerir a segunda. Um contador de números primos de 1 até 1000. Ok. Contador de números primos? Essa daí é complexa. Vou deixar essa como a segunda. A, Então vão ser duas atividades hoje. Práticas. A primeira, super simples. O que vocês vão fazer? Eu sou uma pessoa muito. Como é? Eu sou uma pessoa meio tímida. Eu não tenho muita autoestima. Então eu quero que vocês façam um programa pra mim que imprima que eu sou bonito. E pergunta se eu quero ouvir de novo. E eu quero que faça aí. E eu quero que vá repetindo até eu dizer não. Até eu dizer chega. Quando dizer chega, o programa termina. Termina com mais um. Você é bonito. Pronto. Alguém não entendeu essa primeira tarefa? Pô, ninguém teve dúvida? Então, vou supor que aprenderam a primeira tarefa. A segunda. Mas o negócio é que a gente não passou lista. A gente não passou vetores. Ah, não, mas eles podem só imprimir, tá certo. Então, vocês vão fazer um contador. Na verdade, no caso, vocês vão imprimir todos os números primos de 1 até 1000. Não, acho que 1000 vai ficar muito exorbitante. Faz só até 100 mesmo, tá? É até 100, pode ser. Até 100. É. É bom que até 100 você consegue, tipo, verificar na mão, tá ligado? É mais fácil. Se eu não me engano, tem 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 31. Ah, não tô com preguiça agora. Tá, alguém não entendeu as duas tarefas, é pra agora, tá? Quem tiver com dúvida, compartilha a tela, se possível, ou manda no chat, que a gente vai ficar aqui respondendo coisa. Tá, Emanuel, eu vou bem ali deixar meu prato. Cuida do povo aí. Tá, cuidado.
E aí, gente, vocês estão tendo algum problema na implementação das coisas? Tá tudo indo tranquilo. Deixa eu ver. Pode falar, Gilson. Gilson, você tá com a mão levantada? Se quiser falar, pode ir. Solta o verbo. Ele tá mandando no chat. Ué, mandou? Nossa, nossa. Ai, meu Deus, toda vez isso. Tá. Calma lá, deixa eu ler todo o chat aqui que eu perdi. Pode fazer uma condição no do while envolvendo uma frase. Não sei como uma frase, mas acho que possível. Bem exótico, eu diria, mas em while, do while for. Ixi, atividade assustou ela. Números primos com números ímpares. Problema. Só consigo chegar a um segundo for e depois daí me falta de inspiração. Ah, é porque você falou números primos, e aí eles precisam fazer a verificação dos números primos, Emanuel. Eu acho que é o segundo for. É. Eu acho que é isso relacionado. Tá. Eu não mandei o comando da atividade um, né? Comando, atividade um.
O telefone pra carregar. Posso compartilhar a tela, deu doido aqui. Sinta-se à vontade. Ok, estamos vendo. I igual a 2. Eita. Tá, vamos Bota lá. um barra N aí, pai. Bota um barrainha aí, meu queridão. Thank you. Tá, vamos lá. Oxi. Tá, tá, deixa eu ver a saída do programa. Tá. 5, 6, 7. Tá, desce, vai lá pra cima. Lá pra cima. Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, ele tá incrementando. Ele fez o contador. Agora falta exibir o que é número primo. Vamos lá. É. For i igual a 2, i menor ou igual a 100, i mais mais. N primo igual a 2. For j igual a 2, j menor que i, j mais mais. If i% de j igual a 0, n primo igual a 2. Que? Eu não entendi essa. Digita num comentário aí se quiser. Ah, não, ele vai digitar no chat. Beleza. Não seria igual a 1?
Não, porque o 1 é divide pra todo mundo. Não, a questão é, ele tá usando o N' para poder verificar se if o I que ele tá Ah, dando ele é tá 1. usando. Ah, tá usando como se fosse um booleano. Sim. Tá, é porque a indentação tá linda. É. No caso. Coloca um aí. E teste isso aí. Não, mas aí Não. ele setou que o N' tá 2 lá, é zero. Ali Zero. no primeiro No N', primeiro. bota zero. Vê agora. Eu só não Tá. entendi esse break teu aí. Ah, é porque ele verifica se dividir igual. Se ele dividir igual, então ele não é primo, aí ele quebra. Ele sai do Ah, loop. é. É verdade, é verdade. Eu tô... Tá, agora foi. Tá, tava invertido então. Só usa, coloca um só por toque, mas é isso aí mesmo. Mas, Agora tem a primeira atividade, tá? Falta a primeira atividade. Aileen, Cristina, tá. Quase fiz em do while. Mas se fizer em while, do while, não interessa muito. Se interessa se tá correto. Tá, agora eu vou ter que abrir o Visual aqui, porque eu não. Eu tive que instalar todo o sistema operacional de novo, porque eu consegui quebrar ele. Simplesmente sensacional. Mostrar arquivos, roda o Visual. Não, Linux, isso não é um videogame. Qual é a primeira mesmo? É um programa. É um programa que eu apelidei de Ego Inflado. Você, inflador de ego. É um programa que imprime você é bonito até o usuário escolher sair do programa. Então ele tem que levar, ele tem que imprimir enquanto o usuário estiver pedindo para o programa dizer isso. Até ele dizer chega. Tá, deixa eu ver o código da pessoa. É, Ctrl C. Jesus. Ctrl V. Tá. Como é que roda? Ah, eu vou compartilhar a tela aqui só pra todo mundo ver. Fixei a primeira só pra não perder, mas tem a segunda. Ah, sim, sim, não. Ok, o programa tá correto. O programa tá maravilhoso com essa grafia aqui, tá? A primeira atividade foi concluída. Falta agora a segunda. Cadê? Comando da atividade 2. Eu vou mandar no WhatsApp também pra.
hum, como é que fala? Para as pessoas que não puderem ter acesso. Ai, é na outra aba. Tá, aparentemente eu não tenho acesso ao meu WhatsApp no computador. Manoel, você pode mandar lá? Tu falou comando? É o comando das duas atividades. Fala que esse foi os comandos da atividade prática. Que a menina pediu pra gente tacar lá no WhatsApp porque ela não pôde ficar presente. Só pra deixar como um exercíciozinho. Aí amanhã posta a atividade de casa. Mandei lá. Nice. Ué. Não faço a mínima ideia de como vou fazer isso. Dica. Vamos lá. Uma dica. Uma pequena dica. Eu recomendo ainda fazer esse exercício. É, na, tipo, tentar ainda, porque esse exercício é muito bom. Tu provavelmente pode ter algo, talvez nessa veia, na atividade de casa. Mas quebra a tarefa em partes. Quebra a tarefa em partes. Primeira parte, ele quer um contador. Então faz o contador primeiro. Acho que terminei. Mostra aí. Let me check. Aham. Ok. Foi quase. Não terminou ainda. Tipo assim, eu quero que o usuário decida se ele quer sair do programa. Eu não quero necessariamente que ele imprima 999 vezes. Ou 1000 vezes, no caso. Eu quero, na verdade, que ele continue imprimindo enquanto eu disser, tipo, sei lá, sim, continue. Ou, se eu falar pare, ou não, ou chega,
Um loop infinito até ele pressionar zero, ou digitar N, ou digitar chega, qualquer que seja o método. Mas eu quero que com o input do usuário que ele acabe. Se eu disser sim, ou que se eu quiser que o loop continue, é para ele continuar até a eternidade. Agora pegou. Pois é. Ice. Também é bom você colocar na. Isso não é um requisito, mas é bom você colocar quando você estiver escrevendo as coisas no terminal. Escrever quais são as opções do usuário. Então, se as opções dele são sim e não, é bom você escrever assim. Escreva sim ou não na grafia que você aceita, certo? Não é um requisito, mas é bom fazer isso porque facilita o nosso trabalho. E como usuário é muito bom saber o que a gente pode digitar ou não. Bom, enquanto o Gilson tá escrevendo ali, Aileen, você conseguiu fazer o contador?
Digamos que sim. Bem, agora que você fez o contador, você pode fazer uma lógica para verificar se o número. Então, recomendo toda vez que você sentir que o problema é muito difícil, quebra em partes, faz uma parte de cada vez. A partir do momento que você faz uma parte de cada vez, você consegue ter tarefas mais fáceis de digerir. Então, por exemplo, a tarefa é um contador que imprime números primos. Beleza, primeiro eu quero um contador. Então, tem que ter implementação de contador. Você conseguiu fazer isso? Ok. Agora eu preciso saber se um número é primo. Como é que eu faço para saber se um número é primo? Ah, nós vamos visitar a conceituação de número primo. Ah, qual é a conceituação de número primo? É um número que só os únicos números que dividem ele são o um e ele mesmo. O um a gente ignora porque o um divide todo mundo. Então, no caso que o número só é primo quando o único número que ele pode dividir é ele mesmo. Aí, para você verificar isso, é contigo. Aí, recomendo dar uma googlada. Não recomendo chat GPT, mas, tipo, dá uma pensada antes de pesquisar. Dá uma pensada, verifica como é que tu faria isso, e aí implementa. Faz testes. Cara, não consigo, sinto que falta uma variável usar letras que eu não lembro de ter visto ainda em aula. Cara, a gente apresentou caractere. Você pode usar um caractere? O caractere a gente apresentou. Ah, se você entrou no meio da oficina, me avisa. Mas aqui nesta oficina a gente já apresentou o tipo de caractere. E a gente apresentou como é que leu o caractere. Char serve? Sim. Eu falei que tem que ter o input do usuário. Eu não falei necessariamente que precisa ter o chega. O chega foi ilustrativo. Embora se você conseguir com o chega vai ser maravilhoso. Mas tipo, o char já serve.
Bom, já tá ficando tarde, gente. Se vocês tiverem dúvidas, manda lá no grupo, a gente vai responder. Mas por enquanto a gente vai fechar porque, né, tá tarde. Muito obrigado a todos que estiveram por aqui e na gravação, todos que assistiram a aula até aqui. Recomendo fazer as atividades que a gente passou aqui. Bom fim de semana a todos. E lembre-se, façam essa atividade, mas mais importante, façam as atividades de casa e façam os desafios do clube. Os desafios do clube agora vocês podem fazer sem problema. Quer dizer, pelo menos por enquanto. Ah, eu não acho que eles vão complicar mais, mas qualquer coisa a gente ajuda. Enfim, muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Muito obrigado a todos que não puderam ficar toda a aula. Muito obrigado a todos que estão assistindo nessa gravação aqui. Uma boa noite e classe dispensada. Valeu, falou!